Boa noite, então, pessoal. A gente vai começar ah, essa nossa aula sobre o livro de Jeremias. E se você tem a possibilidade aí, já vai fazendo como eu estou fazendo aí, abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, porque a gente vai ler algumas partes do livro para a gente poder entender um pouco melhor aquilo que envolve a compreensão do texto, aquilo que envolve aquilo que o texto tem para nos ensinar, tá? Então, se vocês sabem, Jeremias é um dos profetas que nós chamamos, vamos dizer assim, de profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel são esses profetas que nós chamamos de profetas maiores, exatamente porque o texto é grande, né? Então, não necessariamente porque ele é um profeta maior, no sentido de mais importante do que os outros, ou alguma coisa nesse sentido, mas porque realmente ele deixou maior, ou uma quantidade maior de texto escrito para que a gente pudesse ter acesso, né? Então é basicamente isso. O livro de Jeremias é muito importante para a própria compreensão desse período que nós estamos falando agora. Desde quando começamos a falar sobre os profetas, eu tentei mostrar para vocês como há vamos dizer assim, uma realidade, né, daquilo que envolve a própria compreensão do período histórico do Antigo Testamento. Então, esses profetas, eles estão conectados, né, com a realidade daquilo que está acontecendo. E os profetas que nós chamamos de profetas clássicos, né, os profetas que deixaram material escrito para nós, que começa aí em Isaías, eles estão divididos na nossa Bíblia em maiores e menores, mas uma melhor forma de compreender o texto desses profetas e aquilo que eles disseram, trouxeram de informação para nós, está em compreender qual o período histórico em que eles estão conectados. Então nós vimos alguns profetas do período pré-exílio, tanto do povo de Israel, que era o povo do norte, como também do povo do sul. E agora a gente vai falar sobre Jeremias. Jeremias é um profeta que ah, é- é- ele tem os seus escritos tanto no período ah, do reino do sul ainda, né, com o pré-exílio, mas ele entra também na época do exílio. Algumas das questões muito importantes dele, ou daquilo que ele vai comunicar, por exemplo, se você vê o livro de Lamentações de Jeremias, vai ser exatamente Jeremias falando sobre a destruição que a cidade de Jerusalém ficou depois que o exército babilônico invadiu, né? Então você tem essa estrutura ou essa demonstração de um profeta que participa desse período histórico, que presencia toda essa questão. Outra coisa interessante é que você vai ver que o livro de Jeremias se torna um livro fundamental para a compreensão até mesmo do retorno do povo, né? Quando a gente lê, por exemplo, e eu convido você aí a ler comigo o livro de Daniel, capítulo 9, não é um livro que nós vamos trabalhar hoje, né? Mas olha só, Daniel capítulo 9, ele diz assim, a partir do versículo 1: Dario, rei, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Mas o que é importante aqui para nossa matéria, né? É essa compreensão da leitura do livro de Jeremias. Então a gente vai perceber que Daniel ele está ligado aí com o livro de Jeremias. O texto não é só um texto que foi escrito sem uma grande perspectiva de quem iria ler ou como é que seria esse livro ah, para os seus leitores originais. Pelo contrário, nós vemos que o povo do período do exílio ele está lendo o livro de Jeremias. Ele conhece o livro. E até mesmo a leitura desse livro é extremamente importante
para a compreensão do tempo em que eles estariam ali no cativeiro e do que Deus iria fazer com esse povo. Então o profeta Jeremias, ele vai falar sobre o povo pré-exílio, vai também ser importante para o período do exílio e até mesmo para a compreensão de como o povo deveria agir no período pós-exílico. Ou seja, compreender bem o motivo que levou o povo para o exílio deveria ser a forma que o povo deveria usar para se, vamos dizer assim, se prevenir a respeito de um problema para o futuro, de uma situação de retornar para um exílio. E talvez o uma imagem geral que a gente pode ter a respeito do livro de Jeremias é essa imagem de uma rendição. O autor, ele não só ele se rende à mensagem que Deus entrega para ele compreende o quanto essa mensagem é uma mensagem pesada, é uma mensagem dura, é uma mensagem de até mesmo de destruição. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, a gente vai ver o choro de Jeremias pela destruição que ele havia profetizado que aconteceria. Ah, ao mesmo tempo, é um livro que transborda em rendição no sentido de demonstrar para o povo a quem eles deveriam se render. De convocar o povo a uma verdadeira rendição aos planos e à vontade de Deus. É essa compreensão de que o povo estava sofrendo e estava vivendo o que estava vivendo exatamente por não se render a Deus, não se render e ter as suas esperanças, ter as suas expectativas, ter todo o seu direcionamento de vida em relação àquele que realmente é importante, que realmente é o Deus da nação e, na verdade, é o único Deus, é o Deus que realmente existe e que pode dar qualquer tipo e percepção de liderança, de importância e de graça, de resgate. É o Deus que age em justiça, mas também é amor. Então, Jeremias vai convocar o seu povo, né? Convocar o povo de Judá a se render de fato a Deus. E, inclusive, a perceber que o exílio deveria ser um momento onde o povo deveria aprender a lição de se render de fato a Deus e não de viver numa religiosidade vazia, nula, não de viver debaixo de uma má compreensão, né, a respeito das questões que envolvem a sua espiritualidade, a forma como eles deveriam adorar a Deus. Nós vimos que isso já era muito presente nesse período pré-exílico, e como Jeremias faz parte desse período, ele está vendo tudo isso acontecer. Um povo que oferecia os sacrifícios, mas na verdade era um povo injusto, era um povo idólatra, um povo que oferecia os seus dízimos, ia até o templo para prestar culto a Deus, mas que o seu coração estava totalmente distante de Deus. Mas que as suas ações estavam completamente distantes da aliança de Deus e daquilo que Deus realmente espera de uma pessoa que está indo prestar culto para Ele, que, 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 ah, que que se propõe a ter um relacionamento real e vivo com Deus. Então, a proposta de Jeremias, ela vai estar ligada com essa ideia de que o povo vai se render aos babilônicos, de certa forma, vai se sujeitar aos babilônicos, porque eles vão dominar o povo de Judá, porque eles não se renderam àqueles que eles deveriam se render de fato, que é o Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, talvez se a gente pudesse já terminar, a gente podia falar assim: aqui a gente terminou a nossa aula sobre Jeremias, né? Porque basicamente essa é a ideia. Essa é a ideia geral do texto. Essa é a proposta que a gente pode levar como uma estrutura maior, uma estrutura geral
daquilo que o texto ensina. Mas a gente precisa ver um pouquinho do que o texto vai nos dizer. E olha só o que o texto nos diz sobre o autor do livro. Olha só, ele vai falar assim, ó: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, quando a gente olha para toda a estrutura daquilo que esse versículo 1 até o versículo 3 nos mostram a respeito do texto de Jeremias, a gente percebe que ele já nos dá uma visão, a gente poderia até dizer assim, uma visão bastante completa a respeito de tudo aquilo que envolve a compreensão do texto, né? Ou o momento histórico do texto. Vale a pena a gente, de repente, tentar pegar aqui. Deixa eu pegar aqui na parte de introdução. Deixa eu achar aqui. Introdução aos profetas. Joia. Se a gente pode pegar aqui. Aqui. Reino do Sul. Então vamos lá, vamos lembrar quem são os profetas que ele está mencionando aqui. Opa, peraí. Deu um tilt aqui. Deixa eu abrir com outro aplicativo aqui. Abrir com esse aqui. Olha só. Então a gente vai pegar aqui e aí a gente consegue ver bem. Aqui são os reis do Reino do Sul, tá? E aí a gente vai lembrar aqui quais são os reis que ele está falando. Então vamos lá. O primeiro aqui vai dizer que Anatote, uma região do território de Benjamim, então a gente sabe da onde o Jeremias é, e ele vai dizer que foi no 13º ano do reinado de Josias. Então vamos pegar Josias. Josias está aqui. Josias foi um rei bom, que começou bem e terminou bem. Quem mais ele vai mencionar aqui? Josias, filho de Amon, Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, o filho de Josias. Está aqui, Jeoaquim. Jeoaquim foi um rei que começou mal e terminou mal. E mais, ele vai dizer que vai percorrer tanto o reinado de Jeoaquim até o reinado de Zedequias, o período onde eles são levados para o exílio. E depois de Josias, então vai ser o rei Joaquim e o Zedequias, que está mencionado aqui no nosso texto, está aqui o Zedequias. Nós vamos perceber que é uma sequência de reis que foram muito ruins, que começaram mal e terminaram mal. Eles não vão ser o ápice do governo ruim no território de Judá, que foi ali com aquela Atália ou Atalia, que foi aquela rainha que reinou por pouco tempo, mas vai ser um momento ou uma sequência de rei ruim. Você vai ter aqui o Jeoacás também, que reinou somente no ano de 609, nem foi no ano de 609 completo. Mas nem temos muita informação sobre ele, né? Ele praticamente só dá uma passada ali. Mas esses reis aqui reinaram. O que vai ser interessante a gente lembrar é que todos esses reis já estão governando de certa forma durante o período já do Império Babilônico ali no território de Israel. No ano de 609, por exemplo, até o 605, que é a data ali da Batalha de Carquemes, né? Quando Nabucodonosor começa a descer, depois de vencer em Carquemes, começa a descer em sentido do sul e chegar até a terra de Israel. Então, todos esses reis aqui, eles reinaram meio que como corregentes já da Babilônia até chegar no ano de 586, onde os exércitos da Babilônia vêm e destroem completamente a cidade de Jerusalém. Então, Jeremias ele vai participar de 3 períodos históricos extremamente importantes para a gente compreender esse livro. Primeiro período histórico, o reinado de Josias. Esse período histórico é importante por quê?
porque é um período histórico de grande avivamento religioso para a vida de Judá. É um rei bom, é um rei que começa bem e termina bem. É um rei que não segue os passos de Amon, o seu pai, mas que reverte ou que muda toda a situação do povo de Judá. Ele promove novamente um culto que seja um culto centrado em Deus, ele destrói os altares idólatras, ele tenta trazer para o povo justiça, e uma justiça que uma compreensão de que eles eram o povo de Deus e que eles deveriam então estar vivendo aquilo que é a vontade de Deus. Tudo isso está ligado com esse reinado de Josias, quando Jeremias começa as suas profecias e começa então a trazer informações. E isso é importante por quê? Porque muito daquilo que a gente vai ver dentro do livro de Jeremias vai envolver essa percepção do povo de que, não, olha, peraí, nós estamos bem com Deus. Nós fizemos a nossa lição de casa. O rei Josias foi um rei que trouxe novamente o povo à compreensão, ou pelo menos tentou levar o povo à compreensão daquilo que eles deveriam fazer como o correto diante de Deus. E isso vai permear o livro. Você vai ver, por exemplo, Jeremias tendo um embate com os profetas de Jerusalém e ele falando: olha, a nossa terra, o nosso povo tá mal, tá em rebeldia contra Deus. E os profetas dizendo: ah, você não sabe de nada, você que é um profeta errado, você que na verdade não fala em nome de Deus, nós estamos bem sim. E ele vai então, depois de participar e de ver toda essa a reforma religiosa positiva que Josias fez, ele vai ver o povo caindo cada vez mais em extrema desgraça através dos seus próximos reis, tanto Jeoiaquim, Joaquim como Zedequias, a ponto de talvez ver a cena mais terrível, mais, ah, vamos dizer assim, de desgraça que um profeta poderia ver na sua terra, que é exatamente o seu povo ser levado para o exílio. Então a gente vai perceber que o livro de Jeremias ele vai estar conectado com essas informações importantes. Ele vai lidar com esses períodos diferentes, um período de um rei que tá levando o povo para Deus, um período de reis maus e que deturpam o povo, e o período de ser levado para o exílio, de ver com seus próprios olhos a ira de Deus e a justiça também de Deus se manifestando no meio do povo, levando esse povo ao cativeiro. Então, 3 períodos históricos muito fortes que ele vai passar. Então a gente vai poder, com essas informações, entender um pouquinho melhor quem é esse autor. O nome dele, que é o nome de Jeremias aqui, ó, Ir, Yaru, né? Esse aqui é o nome dele. Significa basicamente Yahvé estabelece ou Yahvé exalta. Ah, o que é, de certa forma, algo bastante interessante daquilo que a gente percebe na sequência do livro, naquilo que o texto mesmo vai nos apresentar. Porque Jeremias é estabelecido por Deus como um profeta para aquele povo, um profeta que vai levar uma mensagem dura, pesada, uma mensagem de destruição, inclusive, e é um profeta que vai passar a sua vida sofrendo inúmeras injustiças, enquanto seu nome é Deus exalta. Yahvé exalta, né? Yahvé aí como o tetragrama para Deus, né? Ou seja, Deus está é como se o nome estivesse comunicando, olha, eu sou a pessoa que Deus exalta, ao mesmo tempo que ele foi a pessoa, talvez, uma das mais humilhadas e mais perseguidas no seu tempo. Ele vai nascer aí por volta do ano de 645, tá? Ah, ali numa região que o próprio texto diz que é a vila de Anatote. Então você tem aqui um mapa, né? Você tem aqui, deixa eu colocar o ponteiro
vermelho aqui, acho que dá para vocês verem, né? Então aqui você tem a cidade de Jerusalém, aqui você vai ter a cidade de Belém, você tem aqui as cidades importantes aqui, como por exemplo Betel, né? Ramá, Mispá, né? As cidades aí que participaram aí de lutas e coisas. E você vai ter aqui a região de Anatote, tá? Que é esse local onde esse profeta aí ah, nasceu e da onde ele vem, né? Ele é, sem sombra de dúvida, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, tá? Ah, você tem provavelmente um profeta que inicia, né, o seu ministério ainda jovem, né? Olha só o que o próprio texto de Jeremias vai dizer. Aqui nós estamos no capítulo 1. Olha só o que ele vai dizer no versículo 6. Vale a pena a gente ler o versículo 5 e o versículo 6 para a gente entender bem, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso aqui é Deus chamando Jeremias para o seu ministério. Eu quero que você dê destaque a essa informação aqui, ó. Eu o designei profeta às nações. Ou seja, a Jeremias seria alguém que proclamaria não só questões relacionadas ao povo de Israel, mas às nações. Mas olha só o que o versículo 6 nos traz de informações sobre Jeremias ainda. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, olha só, pois ainda sou muito jovem. Então, bem provavelmente, Jeremias foi um profeta que inicia o seu ministério profético ainda muito jovem. A gente não sabe exatamente o que a gente tem de jovem aqui, mas a gente tem alguns textos que a gente pode entender um pouco melhor. Por exemplo, quero convidar vocês a verem aí 2 Reis, capítulo 22. Esse texto aqui é o texto da época de Josias, que eu falei para vocês que foi aquele rei que foi bom, né? E aqui olha só o que vai acontecer. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ela fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Então a gente vê aqui que é um profeta que realmente caminhou naquilo que Davi fez. Inclusive a expressão, né, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, envolve alguém que procurou viver a sua vida com extrema retidão. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Euquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. O que é interessante, então, é a gente perceber, primeiro, Josias, como rei, ele estava preocupado com o templo. Isso é uma mensagem muito interessante para a gente ver a realidade de como Josias estava levando o seu, vamos dizer assim, ministério de rei, como ele estava governando a cidade. Então, e aí a gente vai conectar a mensagem do livro, porque enquanto o povo estava preocupado em ganhos pessoais, lembra que a gente viu Isaías, o povo era um povo avarento, era um povo que não fazia justiça social e estava conectado com isso. Josias vem para reinar e ele vem para reinar preocupado com o templo. Isso é uma mensagem muito importante também para os leitores de
do período do exílio e principalmente do pós-exílio, onde o templo estava destruído. Então nós vemos que um dos últimos reis se preocupou com o reparo. E uma das outras informações importantes é mostrar que um rei que está conectado com a realidade divina, ele governa e ele influencia o seu povo a ponto de, olha só que interessante, o próprio rei falar: olha, vocês nem precisam prestar contas da prata que foi confiada para vocês no trabalho que vocês vão realizar, pois vocês estão agindo com honestidade. Um povo governado por um rei honesto acaba, vamos dizer assim, se tornando também um rei honesto. E aí o versículo 8 talvez seja o mais importante aqui, ó. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Na época do reinado de Josias, é que esse livro da lei vai ser encontrado e toda a perspectiva ou toda a realidade do governo de Josias vai ser um reinado bom, exatamente porque o livro da lei é encontrado, ele é lido e ele é obedecido pelo rei e pelos sacerdotes. Então, o governo do povo, através do seu rei, e logicamente se estendendo também a, a, ao povo como um todo, estava sendo governado por essa descoberta importante que é o livro da lei. O ministério de Jeremias, ele dura aí aproximadamente 40 anos no seu desenvolvimento, né? Na sua profecia. O que é importante, porque como nós lemos lá no livro de Segunda Reis, né? Acabamos de ler, na verdade, a gente vai perceber que ele vai partir de Josias, mas vai ter outros reis também, onde ele vai fazer o seu ministério profético, e que, além disso, ele vai estar como profeta também no período do cativeiro, né? Mas a gente também tem a informação de que o próprio Josias reinou por 31 anos em Jerusalém. Talvez Jeremias, que reinou não, perdão, que foi profeta ao longo aí de aproximadamente uns 40 anos, ele pegou já o tempo de Josias, onde essa implantação do templo estava feita, onde o livro já havia sido encontrado e o povo estava seguindo o livro da lei. Então, tudo isso são coisas que nos fazem pensar até mesmo em como Jeremias levou seu ministério à luz de toda essa informação do contexto histórico em que ele estava vivendo. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais e vamos ver, inclusive, aqui essa informação daquilo que a gente tem sobre o profeta Jeremias, né? Sobre como a gente pode entender o seu chamado, porque eu acredito que isso é bastante interessante, ou bastante importante para gente entender. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Olha só o chamado de Jeremias de acordo com aquilo que o próprio texto nos apresenta. Então, Jeremias se sentiu inapto para a tarefa. Nós vimos isso na leitura do texto, aqui a partir do versículo 6, quando ele diz: eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas o próprio Deus ele vai responder essas perguntas de uma forma bem clara. O Senhor vai dizer assim, ó: porém o Senhor me disse, né? Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também, olha só, para edificar e para plantar. É interessante então a gente perceber que a missão
que Jeremias recebe de Deus, é uma missão realmente bastante pesada, mas não é uma missão fácil, né? Não é. Não foi uma missão qualquer. Deus, ele. E talvez o próprio Jeremias, ele vai se colocar, eu ainda sou muito jovem e não tenho muito o que falar e tal, exatamente porque tudo aquilo que ele está recebendo de Deus é bastante pesado. Vai envolver a gente perceber a, ele estar ali profetizando sobre reinos, sobre nações inteiras, né? Trazendo a palavra da justiça divina sobre todos. É interessante que um dos paralelos disso é com o próprio Moisés, né? Quando lá no capítulo 3 de Êxodo, se não me falha a memória, Deus chama Moisés ali na sarça ardente, vai ser exatamente a mesma coisa. Olha, eu não sei falar, né? Eu sou. Não dá para eu cumprir. E isso nos leva a pensar sobre a importância da nossa missão, a importância do nosso chamado como líderes na igreja, como pessoas que estão à frente e que muitas vezes têm essa incumbência de trazer a mensagem, de trazer a reflexão, de trazer a palavra de Deus. Ah, é claro que Deus está conosco e Deus está nos ajudando, nos dando a sua palavra, mas sem sombra de dúvidas, talvez você já deve ter se sentido assim, inapto. Uma pessoa que olha e fala assim: caramba, mas o que que eu posso falar? O que que eu posso ajudar esse povo? O que que eu tenho para transmitir? Porque parece que eu sou tão fraco, tão sem, sem aptidões, sem nada que realmente seja útil, né? E é importante a gente lembrar desse Deus tão poderoso e que nos chama e nos usa no seu ministério de uma forma tão especial. Outra questão que a gente vai perceber é a sua pregação não era bem-vinda pelo povo. A gente vai ler algumas partes aí do texto para a gente entender ou até mesmo perceber como isso acontecia, mas é bem forte como o povo rejeitava Jeremias em relação a quem Jeremias era. Como o povo olhava para Jeremias e não reconhecia a mensagem que Jeremias trazia para o povo, porque realmente entendia que era uma mensagem que não vinha de Deus, quando na verdade era a única mensagem que realmente vinha de Deus. Por causa da sua pregação, a sua vida foi ameaçada várias vezes. Olha só, Jeremias tinha uma tarefa difícil, uma mensagem difícil e teve uma vida difícil. Jeremias foi preso, Jeremias foi humilhado, Jeremias foi açoitado, enfim, foi muito complicado. Foi muito complicada a vida de Jeremias e o desenvolvimento de tudo aquilo que aconteceu com ele. E aqui eu gostaria de convidar vocês a abrir aí a Bíblia de vocês no capítulo 26. Quem pode ler para a gente o capítulo 26, os versículos 1 a 8? Assim eu também tenho um tempinho de folga aí. Jeremias capítulo 26, os versículos de 1 a 8. Quem achar pode ler. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei e lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Silo, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo
a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. 8. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. 9. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como selo esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. 10. Só, E, já ouvindo os tá bom. príncipes de Judá, Era só até o 8, tá? Já não, deu. desculpa, Não tem desculpa. problema. Tá, Depois a desculpa. gente vai ler mais, mas essa primeira parte, uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês é que a pregação de Jeremias foi tão pesada que ele foi, inclusive, acusado de blasfêmia. Ele foi preso porque as pessoas disseram que ah, o, porque você profetiza ali o versículo 9, daí agora que a irmã Ruth começou a ler, né? Inclusive ele diz, por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse tempo será como Siló? Basicamente ele está dizendo, olha, você está profetizando aquilo que não é verdade, né? O Edson levantou a mão, é isso? Pode falar, Edson. Boa noite, professor. Boa noite. Desculpa, eu só queria pedir à colega Delfina para desligar o microfone. Muito obrigado. Colega Delfina, se estiver a ouvir, pedimos que desligue o microfone, por favor. Obrigado. Agradeço, irmão Edson. Então a gente vai perceber que tem essa... Tá desligado. Infelizmente não tá, não. Desliguei. Não desliguei. A gente tá ouvindo você falar. Infelizmente ele não tá desligado, não. E não só ouvindo você, mas ouvindo música que tu passou, ouvimos algumas outras coisas. Mas você vai perceber então que o profeta Jeremias é acusado de blasfêmia. A mensagem que ele trouxe foi uma mensagem bem pesada, né? Ele vai dizer, olha, vocês vão ser como Siló, ou seja, vocês vão ser destruídos, né? O próprio templo que as pessoas achavam que era o templo do Senhor, que era o lugar onde, obviamente, como tem, como é um lugar de adoração a Deus, jamais vai ser destruído, foi arrasado, foi acabado, né? E essas pessoas realmente começam a atacar o profeta por causa dessas informações. Quer ver? Vamos ler um outro texto, capítulo 20. Vou convidar outra. Claro, pode ser novamente a irmã Ruth, não tem problemas. Mas capítulo 20, os versículos de 1 a 6. Quem pode ler? Bom, assim diz a palavra do Senhor. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. 3. E sucedeu que, no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor-Messabib. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada dos seus inimigos e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. 5. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, assim todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos e saqueá-los-ão e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. Palavra do Senhor. Olha só que pesado tudo isso que a gente está vendo. Então, Jeremias, depois de ter falado, né? Então,
depois de ter profetizado, ou na verdade Passur, quando ouve Jeremias profetizando as coisas que ele está mandando, manda espancar o profeta e prendê-lo no tronco, né? Como literalmente um escravo, começa a bater em Jeremias. E apesar de depois, e talvez é uma das coisas mais interessantes daquilo que a gente vê de Jeremias, porque talvez um dos paralelos que eu vejo com Jeremias é Paulo, né? Lembra de Paulo quando é apedrejado e depois ele se levanta e volta para a cidade onde ele tinha acabado de ser apedrejado? Jeremias é amarrado num tronco, ele é espancado, e na manhã seguinte, quando então é mandado soltar do tronco, Jeremias, em vez de repente fugir dali, ir se esconder, ou ir até mesmo cuidar das suas feridas, sei lá, ir para longe do lugar onde eu tô sendo maltratado, onde a coisa ruim tá acontecendo para mim, ele se vira para aquelas próprias pessoas e inclusive aquilo que ele diz é muito pesado. Ele olha para Passur, que é o sacerdote ali em Jerusalém, e diz para ele: o Senhor, ou seja, Deus já não chama você de Passur, mas ele vai chamar você de Magor Mi Sabib. E essa expressão significa terror por todos os lados. E inclusive ele vai dizer isso: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Então, assim, é muito pesado aquilo que Jeremias vai fazer. E sem sombra de dúvidas, uma das coisas que pega nessa parte é Jeremias, ele é espancado, então. Ele sofre na sua pele, vamos dizer assim, as agruras do seu ministério como profeta. Outro texto bastante interessante que mostra pra gente o chamado de Jeremias e a importância do chamado dele, capítulo 38. Quem pode ler pra gente? Capítulo 38, a partir do versículo 6. 38, do 6 até o 13. Quem pode ler pra gente? Eu vou ler então aqui, senão a gente vai ficar sem tempo. Olha só, deixa eu colocar pra cá então fica mais fácil pra eu ler. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então, esse aqui vai ser o tempo, olha aqui, nós estamos na época do rei Zedequias. E a coisa aqui é complicada. O que está acontecendo aqui nesse pedaço? Olha só. Agora você tem aqui o filho de Passur, também Gedalias, trabalhando, e o próprio Passur, aqui, filho de Malquias, nesse episódio, né?
Eles ouviram mais uma vez uma profecia de Jeremias, estava dizendo... peraí, eu não estou mostrando para vocês, né? Tá aqui, ó, o versículo 1, né? Então você tem aqui o Gedalias, o filho de Passur, você tem o próprio Passur, filho de Malquias. E o que acontece? Eles ouvem o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. E o que ele está dizendo? Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Esse é aquele momento onde a gente estava falando, onde Jeremias ele profetiza: olha, vocês não se renderam a Deus. Então o que vocês devem fazer agora? Se rendam à justiça dele. A ira dele está debaixo, ou está sobre essa cidade. Ele vai entregar essa cidade aos babilônios. Nisso não tem mais volta. Então agora vai ser essa realidade. Se vocês se renderem aos babilônios, se vocês se entregarem a eles, vocês vão sobreviver, vocês vão ser tirados das suas casas, vocês vão ser levados aos babilônios, vocês vão se tornar lá escravos, né? Mas vão viver. Se vocês tentarem resistir, se vocês tentarem lutar contra os babilônios, vocês vão morrer. Basicamente essa é a mensagem que ele estava profetizando ali naquele momento. E aí então a gente vai perceber que os príncipes de Judá o colocaram numa cisterna para morrer. Veja só o que a pregação de Jeremias trouxe para a vida de Jeremias: acusação, espancamento e inclusive um certo tipo de confinamento com o objetivo de que ele morresse. O texto mesmo vai dizer, lido aqui, que ele foi colocado lá para que ele não tivesse mais acesso a nenhum tipo de alimento e morresse ali dentro da cisterna. E talvez um último texto que eu acho que vale a pena a gente entender e conhecer é o capítulo 28, para vocês verem aquilo que está acontecendo. E eu vou ler para vocês do versículo 1 até o versículo 17, que vai dizer assim, ó: no 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, aquele mesmo rei do capítulo 38 que nós acabamos de ler, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Então, está dizendo, esse profeta vai falar alguma coisa para o Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, dos judeus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a esse lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. O que ele está querendo dizer aqui? Esse Ananias aqui, ele vai chegar e vai falar assim, olha... na verdade, a gente não ouviu Jeremias, não ouviu o que Jeremias falou, porque Jeremias havia dito que os babilônios viriam, que trariam desgraça, que trariam destruição, que levariam inclusive os utensílios do templo, mas nós não ouvimos. E um povo, né, que já está exilado lá em Judá foi levado já para a Babilônia. Um povo que já foi levado como cativo. Só que esse Ananias, então, traz uma nova, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Qual é essa palavra? Que esse exílio vai durar só 2 anos. E que Deus, então, vai quebrar o jugo, vai destruir o rei da Babilônia e vai trazer de volta os exilados que estavam lá. Poxa vida, essa parece ser uma mensagem muito positiva, né? Afinal de contas, o povo está cativo, quer voltar para o seu lugar, né? Quer voltar para a sua terra. Mas olha só o que Jeremias vai dizer, olhando aí nos olhos de Ananias. Afinal, Ananias estava falando com ele. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações
e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. É interessante a percepção de Jeremias, porque ele olha para trás e ele vai dizer qual é a mensagem que os profetas traziam para o povo. Gente, eu não sei como é que é Moçambique, mas o Brasil tá, vamos dizer assim, cheio de ditos profetas, né? E esses profetas geralmente são profetas só de prosperidade, só de que coisas boas vão acontecer na tua vida, aquilo que você estava esperando vai acontecer, você vai conseguir ser feliz, você vai não sei o quê. E Jeremias, ele olha e ele fala assim: olha, a verdade é que o ministério profético é um ministério de desgraça, é um ministério de peste, é um ministério de destruição e guerra. O ministério profético tem a ver com isso. Mas ele, inclusive, fala assim: olha, que bom se aquilo que você está profetizando realmente for verdade. E aí o texto vai continuar dizendo assim: ó. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Jeremias estava preso. Ele estava com um jugo. Jugo, aquela coisa de colocar em boi, ele estava preso num jugo desse tipo, né? E quebrou esse jugo e libertou Jeremias. E disse ainda: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Agora, Jeremias, livre, inclusive porque ele estava preso sobre aquele jugo, o profeta retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e dizendo assim: vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. O que a gente vai perceber é que os profetas daquela região, os profetas da cidade, alegavam conhecer a palavra do Senhor, por isso eles viviam num conflito com Jeremias. Eles alegavam que traziam palavras do Senhor que eram sempre palavras de grande bênção, palavras de restauração, de prosperidade, de bênção para a nação, mas é interessante que Jeremias, inclusive, olha para tudo isso e fala assim: tomara que isso seja verdade. Mas, assim como no passado isso não foi uma verdade, também não vai sê-lo hoje. Então, bem-vindos aí para a nossa segunda parte dessa nossa aula sobre o profeta Jeremias. Na primeira, nós falamos bastante sobre uma ideia geral do livro, essa ideia da rendição. Falamos sobre quem é a pessoa de Jeremias, seu local de nascimento, a sua data, os reis que estão conectados com o período dele, e sobre também o chamado dele, que inclusive é esse slide que está aí aparecendo para vocês ainda, mostrando sobre o que acontece com ele à luz de tudo isso que aconteceu. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o caráter de Jeremias, que eu acho que é uma das coisas mais importantes daquilo que a gente tem para conversar. Vamos ver alguns textos, a gente vai continuar vendo textos que eu acho importante, mas olha só, o capítulo 15 de Jeremias, os versículos 17 e 18, eles dizem assim, ó: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais
falham. Aqui é Jeremias conversando com Deus. Inclusive, no versículo 19, agora Deus vai responder para Jeremias, né? Ah, mas vai mostrar para Jeremias, para nós, toda essa questão de honestidade de Jeremias em relação a tudo aquilo que envolvia a relação com as outras pessoas que cometiam aquilo que era errado. Vai mostrar o quanto Jeremias era alguém empenhado em demonstrar para aquele povo que era um povo rebelde, um povo duro, um povo de desobediência, que ele era diferente. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. Então, a gente tem essa questão. Outra coisa bastante interessante é a gente perceber o quanto ele era um homem corajoso. Olha lá o que a gente vai ver no capítulo 20. Jeremias, capítulo 20. O versículo 7. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Aqui é algo interessante, porque Jeremias ele era, vamos dizer assim, corajoso no que envolve a percepção de uma conversa com as pessoas do seu tempo, o jeito que ele falava com os profetas, o jeito que falava com os reis, com o povo, mas ele também era honesto e corajoso naquilo que envolvia o seu relacionamento com Deus. Ele mostra para Deus o quanto todas as coisas que estão acontecendo, inclusive o quanto ele sentia na sua pele todas todo o pesar daquilo que envolvia o seu ministério. Ele também fala sobre o fato de que ele tem, de certa forma, até um embate com Deus. E ele ainda diz assim: você foi mais forte que eu e você prevaleceu. Mas isso é meio claro, né? É meio óbvio. Parece assim, pô, ele não sabia que Deus era mais forte que ele. Aqui não é envolver essa questão de uma luta de força. Jeremias está dizendo assim: eu tentei ser mais forte que você. Mas é essa expressão de que quando ele está diante do Senhor, ele expressa aquilo que está no coração dele. Essa semana eu tive uma conversa com uma adolescente aqui da igreja. Eu sou pastor de adolescentes e jovens aqui da igreja onde eu sou pastor em São Paulo, né, aqui no Brasil. E ela falou para mim assim, ela falou: pastor, eu queria conversar contigo porque eu sinto que eu tô vivendo uma mentira. Porque às vezes até o que eu oro para Deus, quando eu paro para pensar, eu fico falando assim: será que isso é o que eu realmente sinto? Será que isso é o que eu realmente creio? Ela tava com um turbilhão de coisas no seu coração. E aí eu disse para ela: mas você acha que Deus já não sabe aquilo que tá no seu coração? Então, em vez de você falar palavras que fazem parte do seu evangeliquez, foi o que eu coloquei para ela, né? Em vez de você falar palavras que você acha que são palavras agradáveis, faz o seguinte: despeja diante de Deus o seu coração. Fala para ele aquilo que está lá no fundo, no mais profundo. Fala para ele sobre as suas dores. Fala para ele sobre as suas incertezas. Coloca para ele a verdade. E depois ela veio conversar comigo falando que o como foi libertador quando ela pôde, enfim, então, sentar diante de Deus e colocar para ele realmente aquilo que ela sentia e como ela pensava. Jeremias era um homem corajoso em seu relacionamento com Deus e em seu relacionamento com o próximo. Outra coisa interessante de Jeremias é que era inflamado em seu ódio contra condutas imorais. Ele realmente se posicionava em relação a isso. E eu quero convidar você a ver comigo o texto de Jeremias, é o capítulo 18. Olha só o que Jeremias vai falar nos versículos 20 e 21. Acaso se paga o bem com o mal?
mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasse deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Ah, ele na sua, vamos dizer assim, na sua relação com Deus, colocava com coragem aquilo que ele pensava, ao mesmo tempo que ele era. Ele se posicionava em relação à maldade. Ele está falando: olha, acaso se paga o bem com o mal? Eu procurei fazer o bem para essas pessoas e elas me pagam com o mal. Inclusive, elas estão tentando me matar. E ele vai dizer diante de Deus e fala assim: Senhor, se lembre você, porque você é o meu vingador. Se lembre, por favor, que eu, inclusive, eu fui diante de ti para interceder por aquelas pessoas que estão querendo me matar, que estão querendo fazer o mal para mim. Eu fui pedir para que o Senhor se compadecesse delas. Então, agora, já que o mal está no coração dessas pessoas, que o Senhor então seja o meu vingador. E ele se apresentava diante de Deus com esse ódio em relação à maldade. Ao mesmo tempo que ele vai demonstrar uma profunda sensibilidade e profunda bondade em relação a uma outra realidade. Olha só o texto do capítulo 14. Vou ler com vocês o versículo 17. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. E quando a gente lê, principalmente, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver que tamanha sensibilidade Jeremias tinha de ver o sofrimento das pessoas, de ver o quanto é mal estar debaixo da ira de Deus. Em relação à data do livro, bom, nós vimos que Jeremias ele tem um ministério profético de aproximadamente aí 40 anos, né? O que a gente poderia pensar sobre uma data para esse texto? E aí, um dos autores dos livros que eu inclusive recomendo de leitura para vocês sempre, que é esse O Foco de Desenvolvimento no Antigo Testamento, que é o Carlos Oswaldo, ele vai dizer assim: este autor, ou seja, ele, o Carlos Oswaldo, acredita que a maior parte do material recebeu sua forma final do próprio profeta. O que isso significa? Muitas pessoas acreditam que Jeremias existiu, que Jeremias profetizou, mas que o livro não foi escrito por ele. Que depois uma outra pessoa pegou essas informações daquilo que Jeremias trouxe e ela compilou isso muito posterior a Jeremias. Carlos Oswaldo vai defender que foi provavelmente o próprio Jeremias que fez isso. Que ele mesmo que deu o formato para o seu livro, né? Mas ele não fez sozinho, fez com a ajuda de Baruque durante os últimos 10 anos da história de Judá e ao mesmo tempo e o tempo que passaram no Egito. Mesmo o capítulo 52, se pusermos uma data limite de 562, poderia ter sido escrito pelo profeta que teria à época mais de 80 anos. Isso, todavia, permanece apenas como possibilidade. Isso por quê? Porque algumas pessoas vão dizer que alguns capítulos não podem ter sido escritos por Jeremias, principalmente porque revelam questões do exílio ou pós-exílio, né? E aí, então, ou uma profecia do pós-exílio, né? Não como vivendo o pós-exílio, mas o que o Carlos vai dizer é que Jeremias, desde a sua introdução, ele diz que ele foi profeta, inclusive durante o tempo da queda, durante a ida para o exílio. Então, a gente pode ter uma noção de que os 40 anos do ministério profético de Isaías pode ter começado mais para o fim do profeta Josias e que foi até o tempo aí do período, vamos dizer assim, do cativeiro, né? Então, se a gente colocar 586
como a data limite aí da ida e colocar mais 40 anos, então ele começou a profetizar por volta aí do ano 626, seria uma data aí aproximada, né? O Lassor, ele já vai dizer assim, ó, quando Deus concebe acontecimentos importantes, em geral envia alguém para interpretá-los. Assim, durante o período mais momentoso, ou seja, de maior rebuliço e de coisas acontecendo, na longa história de Judá, aqui Judá se referindo especificamente ao Reino do Sul, Deus enviou Jeremias, um profeta notável, de notável percepção e capacidade literária. Nós vemos isso pela riqueza dos seus escritos, né? Tanto riqueza no seu escrito profético, como no seu escrito poético, que é o livro de Lamentações. Talvez o livro de Lamentações seja o livro mais bonito em relação à estrutura literária do Antigo Testamento. Ao longo de 4 décadas turbulentas, ou seja, esses 40 anos, Jeremias declarou a palavra de Deus igualmente ao rei e também ao povo, com alto custo pessoal. Esse custo pessoal nós vimos, né? E vimos aí com bastante a questão de quanta coisa ele sofreu, né? Seu livro relata sua vida e sua mensagem. Oi. Pois não? Alguém está tentando fazer uma pergunta? É o microfone da colega Delfina. Então vamos lá. Seu livro relata a sua vida e sua mensagem e apresenta o paradigma de toda a profecia verdadeira. Isso eu acho bastante interessante, porque lembra que o próprio profeta ele faz uma declaração sobre sobre o movimento profético do Antigo Testamento. Quando a gente leu, por exemplo, ele falando, olha, os profetas anteriores, eles falavam sobre guerra, eles falavam sobre destruição. O paradigma da profecia, ele está relacionado com essa percepção de que o profeta tinha de que o povo estava vivendo em dissonância com a aliança. E exatamente por causa disso, o povo precisa voltar a fazer aquilo que é o certo. Então o profeta falava isso. Ele não era levantado por Deus para ficar elogiando o povo. Como vocês estão fazendo a coisa certa. Como vocês estão oferecendo sacrifícios que são agradáveis. Os profetas, eles eram levantados, de forma geral, para mostrar o quanto o povo estava se desviando da verdade, o quanto o povo estava caminhando por direções que não eram direções traçadas por Deus para o seu povo. Então, nesse sentido, Lassor ele é bastante específico em mostrar isso, que o livro de Jeremias ele é um marco para nós entendermos o ministério profético, para que nós possamos compreender de uma forma bem objetiva o que é ser profeta no Antigo Testamento. Ser profeta é ser como Natan, que é o cara que vai chegar para Davi e falar: foi você que pecou. Então, assim, o objetivo do profeta parece que é exatamente essa convocação para que o povo obedeça à aliança. Agora, qual é a contribuição desse livro para o cânon? Ou seja, para a gente compreender, para a gente entender a Bíblia, para a gente entender a realidade do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ou primeira contribuição, ele revela o fim da paciência de Deus para com o seu povo, porque está vivendo em pecado. Então mostra que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus de paz, que Deus é um Deus de salvação, que Deus é um Deus de redenção, de perdão, mas também é um Deus de paciência que acaba.
E mostra que Deus chegou a um ponto de falar assim: olha, agora não tem mais para onde fugir. O que vai acontecer com vocês é que vocês serão enviados para a Babilônia. E mesmo que os profetas de vocês fiquem dizendo: não, não é assim, não, isso aí é papo furado, isso aí não é mentira, nada disso vai acontecer. Deus, na verdade, está conosco e nós somos o povo de Deus, então nenhum mal vai nos alcançar, ou coisa desse tipo, por causa das constantes rebeldias, afastamento que vocês têm de mim, não tem jeito, eu vou destruir vocês. Uma segunda contribuição importante, se você já começou a fazer o seu trabalho, você sabe disso. Se você não começou, você vai saber agora, se você já não sabia anteriormente, é que é um livro que prediz a nova aliança. Porque o trabalho que vocês têm para me entregar, o trabalho escrito, fala sobre isso, sobre a questão da nova aliança. E é interessante porque muita gente interpreta a nova aliança somente à luz do Antigo Testamento, como se ela fosse dada no Novo Testamento. Mas é no Antigo Testamento que ela é predita. No Antigo Testamento que é falado sobre quais são os aspectos e o escopo daquilo que envolve pertencer à nova aliança. Inclusive, é dito para quem a nova aliança vai ser dada e como ela vai interagir e interferir na vida da pessoa. Então, compreender o livro de Jeremias é muito importante para compreender a nossa situação hoje como povo da nova aliança. E ela também fala sobre a restauração do povo na terra de Judá depois que o cativeiro de 70 anos fosse, enfim, terminado. Então, nesse sentido, é muito importante compreender também aquilo que envolve essa percepção. Afinal, nós já lemos e não vamos ler novamente, mas é o texto de Daniel, capítulo 9, que vai falar sobre isso, né? Que vai demonstrar isso. Inclusive, vai ali estar bastante relacionado o fato de que Daniel ele olha para o livro de Jeremias e ele fala: olha, lendo o livro do profeta Jeremias, eu entendi que são 70 anos. Eu creio que essas informações são importantes, até mesmo para a gente entender sobre essa redação final do livro, né? Porque então o livro precisa estar escrito na época de Daniel, para que gente, me perdoa, realmente os cachorros aqui estão incomodando. Espero que não esteja atrapalhando para vocês a aula também. A janela tá aberta, deixa eu fechar. Mas eu não acredito que vai melhorar o barulho. Infelizmente, tá vindo barulho da internet, tá vindo barulho daqui e tá realmente dá uma tumultuada aí. Mas me perdoem, pelo menos do barulho daqui eu gostaria de poder fazer alguma coisa. Na verdade, esses cachorros incomodam muito, muito mesmo. Mas então a gente vai perceber essa importância tão grande desse livro. Obrigado. Se você precisa fazer alguma pergunta, por favor, faça. Mas, por favor, enquanto não, deixe fechado o microfone. Já temos barulhos demais aqui dos cachorros do vizinho, né? Incomodando o nosso tempo de aula. E temos um microfone também aberto aí constantemente. Tem trazido vários barulhos que também atrapalham. Mas vamos lá. Esse aqui é o esboço do livro, tá? Esse esboço aqui é bem simples, mas eu creio que ele ajuda você a ter pelo menos uma visão geral do que é o livro do profeta Jeremias.
Depois eu vou dar um outro esboço, um pouquinho mais, vamos dizer assim, sintetizado, né, com algumas informações a mais, mas esse esboço para a hora é importante. O capítulo 1, ele vai falar sobre a chamada de Jeremias. Vai mostrar Deus chamando, Deus inclusive colocando para ele, olha, você tem uma mensagem para transmitir. Ele vai dizer que ele é jovem, que ele não sabe falar, mas Deus vai falar, é você mesmo, vamos lá. Depois do capítulo 2 até o capítulo 25, ele vai trazer a condenação de Judá. Ele vai falar o porquê Judá vai ser condenado. Os capítulos 26 até o 29 vão mostrar os conflitos que o profeta estava passando. Inclusive, um dos capítulos nós lemos, que é o capítulo 28, que mostra até o fato dele ser preso, enfim, toda aquela luta que ele estava passando. Dos capítulos 30 até o 45, vai apresentar a queda da nação. Aqui é o momento onde a Babilônia invade e conquista Jerusalém. E dos capítulos 46 até o 51, ou é a profecia da queda da nação, perdão. Do 46 até o 51, ele vai se dedicar a falar o quê? Olha, as nações conquistarão realmente Jerusalém, só que elas serão condenadas pelos atos que elas cometerem também. E no capítulo 52 vai ser o capítulo onde ele vai falar mais especificamente sobre a queda de Jerusalém. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver isso aqui. Capítulo 52, o título do capítulo é A Queda de Jerusalém. Vai narrar aqui que Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. Ao nome da mãe dele, ele fez o que o Senhor reprova, então isso é importante, assim como havia feito o seu predecessor. E então a ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los de sua presença. Então, Deus é que vai remover o povo. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Essa aqui vai ser o meio que Deus vai usar e vai começar então a narrar tudo aquilo que vai acontecer e o que vai e a chegada do povo de Nabucodonosor, né? Veja aí, os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. Então, você vai ver que eles fizeram a limpa na cidade e também fizeram a limpa no templo. Do capítulo 2 até o capítulo 45, todas as profecias estão relacionadas a Judá. Vão falar sobre a condenação, sobre o tempo do profeta ali em Judá e sobre a queda da nação. Do 46 até o 51, nós vamos ver as profecias contra as nações. Eu acho que vale mais a pena a gente dar um enfoque maior nessa parte da profecia contra Judá, mesmo que a gente não possa agora trabalhar com toda ela, mas veja só uma outra forma da gente entender o texto. Capítulo 1 vai falar sobre o profeta. Depois do 2 até o 35, ou seja, até mais ou menos a metade daqui, onde ele especificamente fala sobre a queda, você vai ter o quê? Os oráculos de juízo e de salvação. Do 2 ao 29 é contra Judá e a casa de Davi. Do 30 até o 33 é o livro da consolação, porque vai falar sobre a salvação. E você vai ter um apêndice no 34 até o 35. Eu acho que esses dois capítulos são bem interessantes para a gente entender isso aí. Olha só, são advertências contra Zedequias, a liberdade para os escravos, que já estavam ali na sua realidade de escravidão, os recabitas. Então a gente tem aqui essa história, né? Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma sala do templo do Senhor e ofereça-lhe vinho para beber. Então aí você vai ter toda essa história e você vai ter toda essa percepção de questões históricas do que está acontecendo. Então não é necessariamente nenhuma profecia ou coisa assim, mas é um apêndice histórico sobre algumas realidades que estão acontecendo. Depois do 26 até o 38,
vai apresentar os sofrimentos e as perseguições do profeta. O 39 até o 45, a queda de Jerusalém e os seus desdobramentos para o povo. O 46 até o 51, o juízo que Deus vai fazer às nações que ele mesmo está usando para castigar o seu povo, o povo de Judá. E depois mais um apêndice histórico. Então aqui nós temos um apêndice finalizando os oráculos contra Jerusalém, ou contra o povo de Judá, e depois o apêndice histórico dos oráculos sendo cumpridos por Deus, né, usando o povo da Babilônia contra o povo de Judá e Jerusalém. Então essa é uma outra forma de você dividir aqui o livro e perceber como o livro traz duas sequências de coisas, né? Primeiro você tem algo relacionado ao profeta, depois em segundo você tem a nação de Israel, ou a nação de Judá, perdão, os oráculos contra a nação de Judá e um apêndice histórico. Depois você vai ter o quê? Os sofrimentos do profeta, mais uma vez o profeta está em evidência, assim como o capítulo 1, que fala sobre o chamado dele, agora vai falar sobre os sofrimentos dele. Depois você vai ter os oráculos de juízo, oráculos da queda de Jerusalém e da queda das outras nações, e também um apêndice histórico. Então essa estrutura do livro é uma estrutura bastante cíclica interessante. O profeta, juízo e apêndice. Depois, na segunda parte, o profeta, juízos e também um apêndice final para o texto. Então, eu creio que é uma forma bem tranquila e bem interessante da gente entender. Agora, o texto traz alguns fatos que são bastante interessantes e com eles a gente, vamos dizer assim, já caminha aí para o encerramento da nossa aula. Depois dos fatos interessantes, eu queria só falar sobre algumas aplicações práticas que esse livro traz para a nossa vida, mas estamos chegando ao final aqui da nossa aula. Veja só, Jeremias e Lamentações são considerados um livro só em algumas versões antigas. Então, muitas Bíblias não separam o livro de Jeremias e o livro de Lamentações porque entendem que fazem parte de um único volume, um único livro. A ordem dos capítulos é mais tópica do que cronológica. E às vezes é muito difícil de organizar o conteúdo se você quiser tentar fazer de uma forma cronológica. Veja que eu falei para vocês, você tem uma estrutura tópica. O profeta, a sua profecia e um apêndice que comprova que a sua profecia era uma verdade. Então, é basicamente essa estrutura. Então, ela é tópica e não necessariamente cronológica. Jeremias foi o profeta que fez a predição sobre a duração do cativeiro na Babilônia de 70 anos, e isso está no livro, no capítulo 25, os versículos 9 a 11. Vale a pena a gente dar uma olhada para a gente poder conhecer bem. Capítulo 25, versículo 9. Olha lá. Ó. Convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, todas as vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, à luz das candeias. Toda esta terra se tornará numa ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então você tem aqui essa expressão do período de tempo que Deus vai trazer esse castigo para o povo de Judá, para Jerusalém. Jeremias menciona a Babilônia 164 vezes em seu livro, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. E isso por quê? Porque a Babilônia está no seu quintal. A Babilônia é o povo que está ali diante dele para conquistar a sua cidade. E é claro que então ele vai falar muito sobre isso. E é o segundo livro mais comprido na Bíblia depois de Salmos, é lógico, né? Porque Salmos comprido aí no sentido de tamanho, né? É o maior livro depois aí do livro de Salmos. Essas são só fatos interessantes a respeito do livro de Jeremias. Agora, o que realmente é importante é esse aqui. Ó. Quais são as aplicações práticas desse livro para a gente? Em primeiro lugar, uma aplicação prática para a gente construir a nossa vida
é que a paciência de Deus tem seus limites. Ele pode não tolerar tanto pecado durante tanto tempo. Então, nós aprendemos com Jeremias que o pecado Deus abomina. Deus reprova totalmente o pecado mas ele ama sem sombra de dúvidas o pecador. Mas a justiça dele em relação ao pecado cometido tem um limite do momento onde ele vai aplicar essa justiça. Então, se o pecador não se arrepende, não retorna para ele em sujeição, né, em rendição, como foi a palavra do livro, né, que a gente falou desde o comecinho da aula, a paciência dele tem limite em relação a isso. Agora, uma lição, que talvez é uma lição daquelas que eu não gosto muito, não, mas é uma verdade, é que Deus, ele pode chamar o seu servo para sofrer grandes injustiças para a sua glória. Como isso se dá na cabeça de um Deus amoroso, santo, justo, misericordioso e tudo, eu não sei te explicar. Mas a verdade é que nós temos visto até hoje que ao redor do mundo, pessoas, inclusive hoje mesmo, em regiões como, por exemplo, no Oriente, em tantos lugares, pessoas estão sofrendo por dizerem que amam a Deus, sendo mortas, sendo apedrejadas, enfim, sendo injustiçadas, sofrendo várias sanções por dizerem que amam a Deus. Então, essa é uma verdade. Isso não significa que é toda a verdade e que todo mundo vai ter que sofrer. Existem pessoas que vivem e que Deus, inclusive, até mesmo permite que elas tenham riquezas, que elas tenham bens, que elas tenham posse, que tenham uma vida de paz. Mas isso não significa que essa pessoa é mais amada por Deus ou de qualquer outra coisa. A grande questão é que a gente não sabe exatamente o porquê Deus chama, por exemplo, um profeta para casar com uma prostituta. Por que Deus permite que um profeta como Jeremias seja preso, seja colocado um jugo sobre ele seja blasfemado, ele seja jogado numa cisterna, enfim, tanta coisa ruim que acontece. Mas a verdade é que pode sim acontecer e nós precisamos estar atentos e preparados para isso. Outra questão que eu creio ser uma aplicação dessa realidade maior do livro de Jeremias é que o mundo busca seus deuses bolhas, enquanto o Deus verdadeiro oferece sua graça. O que isso significa? Os profetas da época de Jeremias tentaram criar as suas próprias profecias e dizerem que Deus é que estava dando, criando a sua própria narrativa daquilo que Deus falava. Então eles criam essas bolhas. Nós cremos que Deus vai libertar o nosso povo. Então eles começam, porque eles creem nisso, porque eles creem que nada de mal vai acontecer para eles, alguma coisa assim, eles começam a profetizar isso como se fosse a verdade de Deus, como se Deus realmente estivesse falando para eles e trazendo para eles uma informação especial sobre algo que na verdade Deus não está. Então essas bolhas de compreensão teológica, de compreensão da vontade, da soberania de Deus, geralmente elas estão desconectadas da mensagem que perpassa toda a Bíblia e que deve ser oferecida para as pessoas hoje, que é a mensagem de que a graça de Deus está disponível para todos. E em último lugar, Deus honra a santidade, não superstição. Algumas pessoas têm uma tendência a misturar essas duas coisas. A dizer, não, coloca a fitinha tal aqui, faz tal coisa, anda de joelho ali, sei lá, a promover uma santidade pelo meio de superstição. Só que ela é irreal. Ela é extremamente irreal e ilusória. E a pessoa que tenta viver desse jeito, na verdade, ela acaba se dando mal de fato. Ela acaba trazendo para si mesmo
um mal-estar muito grande. E isso não deve ser assim. A santidade verdadeira envolve, por exemplo, compreensões de que mesmo o servo de Deus pode acabar sofrendo, pode ter problemas, pode ter várias questões de dificuldade. Mas o que deve ser mais importante é que ele deve estar conectado com a verdade da palavra de Deus. E ele deve viver pautado por essa verdade.